Super N, primeiras notícias. Os empresários belo-horizontinos estão mais confiantes, de acordo com um levantamento feito pela CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas da capital, de Belo Horizonte. E para a gente entender o que tem contribuído para esse novo quadro, a gente vai conversar agora com a economista da CDL BH, Ana Paula Bastos, que está aqui nos estúdios da Super Notícia FM. Ana Paula, bom dia, bem-vinda aqui à Super Notícia. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é nosso. Dia. Ana Paula, a gente viveu aí um período muito complicado na economia brasileira nos últimos anos, o consumidor cortando tudo aquilo que era possível cortar, tudo aquilo que era considerado às vezes supérfluo, e os índices econômicos das últimas semanas, talvez dos últimos meses, dos últimos 2 meses, já têm demonstrado alguns sinais de recuperação na nossa economia. A gente pode dizer que essa retomada da confiança do empresariado belo-horizontino é um sintoma, digamos assim, dessa recuperação dos índices da nossa economia? Com certeza, nós tivemos uma melhora nesse ambiente econômico. Nós já tivemos um ano de 2016 muito ruim, com inflação alta, taxa de juros patamares elevadíssimos. Iniciamos em janeiro já com desaceleração dessa inflação, que possibilitou essa queda na taxa de juros. Então, isso fomenta investimento. Hoje nós estamos com queda da inadimplência e aumento, teve uma desaceleração desse desemprego. Então, isso aumentou a renda disponível, que teve um impacto positivo nessas receitas desses empresários. Então, eles ficaram mais otimistas. Ana Paula, essas discussões travadas em Brasília, elas também colaboraram para esse aumento da confiança? Por exemplo, a gente está aí para ver uma reforma trabalhista entrar em vigor. Isso vai impactar, obviamente, as relações de trabalho, empresários e empregados, Esse aumento da confiança, ela também é atribuída a isso ou não? Sim, visto isso no horizonte, essa aprovação dessas reformas, tanto da Previdência quanto a trabalhista, isso que deu um otimismo para o empresário, porque ele se sentiu mais confiante em investir aqui. Quando a gente fala em empresário, a gente tem que pensar em agentes econômicos. Então, esses agentes econômicos é que trazem investimento para o país. Aquele investimento que não é aquele investimento especulativo, é aquele investimento de base, produtivo, que gera emprego e gera renda e que acelera a atividade econômica. Com esse índice de confiança, Ana Paula, mais positivo, a gente pode esperar, por exemplo, para o comércio de Belo Horizonte, que é o caso da CDL, que gerencia, que acompanha o comércio. Pode-se esperar um Natal melhor, por exemplo, do que o do ano passado, que foi um Natal com muitos cortes? Com certeza. Todas as datas comemorativas do ano passado, que geralmente são datas que têm os apelos emocionais muito grandes, não apresentaram crescimento. Esse ano, todas já apresentaram crescimento. Então, é otimista o que a gente está esperando para o final do ano. Nós estamos esperando um crescimento em torno de 1,72 em relação ao ano passado, que é um crescimento bom, tendo em vista que nós vivemos um ambiente de queda. A expectativa da taxa de juros, porque a tendência é que ela caia ainda mais. Isso também, com certeza, deve ter deixado os empresários um pouco mais animados, Ana Paula? Sim, porque o que acontece? Com essa taxa de juros caindo, ela facilitou o quê? Negociação de dívida. Então, a negociação da dívida fica mais barata. Então, as pessoas que estavam inadimplentes voltaram para esse mercado de consumo. E a renda que elas estavam gastando com o serviço da dívida, pagando, voltou para o mercado. Então, isso é positivo. No caso da CDL-BH, quais os setores do comércio que estão mais confiantes, estão considerando que a economia vai realmente viver dias melhores a partir de agora? Os setores que vêm apresentando maiores crescimentos são aqueles setores, roupas, calçados, acessórios, são setores que ainda não demandam crédito e que ainda que vende o ticket médio menor. Por exemplo, o setor de perfumes e cosméticos foi o único que não vem apresentando queda desde 2016, porque as pessoas consomem, nem que sejam pequenas coisas, para até manter sua autoestima. Então, é um setor que tem um ticket médio menor ainda e que não apresentou queda, mas agora, com essa queda na taxa de juros, essa ampliação dessa oferta de crédito, os setores automobilísticos, de material de construção, pode vir apresentar crescimento, eles já estão apresentando uma recuperação. Ana Paula, não sei se você tem como opinar sobre isso, mas relacionado, por exemplo, às oportunidades que o governo do Estado, já que a gente está falando aqui de Belo Horizonte, Minas e tal, as oportunidades que o governo do Estado tem aberto, incentivos, para a área econômica, para esses empresários, tem sido boa? Porque sempre quando a gente fala do ponto de vista do Estado, a gente fica focando muito nessa questão da crise que está sendo vivida. Mas essa boa relação, ela tem conseguido abafar, de certa forma, esse mau período em relação aqui a Minas Gerais? Abafar não. O que está acontecendo em Minas Gerais é que ele está trazendo empresas, está vindo indústrias, está vindo investimento para cá. Isso é bom para a economia como um todo, porque eu falei que é aquele investimento que gera emprego e gera renda. Então, isso fomenta a atividade econômica no Estado e fomenta o quê? O crescimento e gera maiores receitas, Até em relação a essa pergunta da Delma, Ana,
a gente tem acompanhado nos últimos tempos um investimento muito forte do governo de Minas na atração de startups, por exemplo. A gente até recebeu o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui, Miguel Correia, há mais ou menos 2 meses, e ele destacou muito essa intenção de trazer e de investir muito nas startups. Isso, de alguma forma, impacta nas questões relativas ao comércio, à CDL? Isso é positivo, é negativo para aqueles comerciantes, para os dirigentes lojistas? Super positivo. A CDL mesmo está com um programa de incubadora lá das startups, que é o Varejo Inteligente. Então, assim, são pessoas que estão trazendo inovação, estão trazendo tecnologia, então isso aumenta a produtividade, então aumenta a geração de emprego. Então isso é bom. Então hoje Belo Horizonte, Minas Gerais, é referência nisso, que então tem a gente chama o novo Vale do Silício, é o São Pedro ali. Então isso é muito bom. Tá certo. Ana Paula Bastos, economista da CDL BH, falando com a gente sobre o índice de confiança dos empresários belo-horizontinos nesta manhã de sexta-feira. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. É um prazer estar aqui com vocês.